Pronto, tá valendo agora, né? Obrigado pela participação de vocês. Boa noite, Yara. Boa noite, Célia. O que que eu resolvi fazer? Eu trouxe vocês para cá porque eu gostei muito daquela enquete que eu coloquei lá, né, e também das respostas que vocês me deram, né? Principalmente da resposta da Célia, que você mandou aquele texto, né, que envia para os Uhum. clientes. A gente vai bater papo sobre isso. Da Yara também, que tem uma resposta muito bacana lá, que as terapeutas são todas ricas, milionárias, e bilionárias, e sei lá o quê, né? É. E eu gostaria que a Vicky estivesse aqui, porque a Vicky foi uma que deu uma resposta que não tinha muita certeza do que estava acontecendo, porque o cliente foi embora. Então, eu peguei todas elas, né? A Roseli, que não pôde estar aqui conosco, a Roseli é meio complicado, eu até confesso, porque assim, ela trabalha na secretaria da prefeitura lá de Araras, onde ela mora. Então, de Uhum. segunda a sexta, ela está direto pegado lá na secretaria lá da prefeitura. Eu não sei como é que funciona o sábado para ela, de repente ela tira o sábado para poder fazer os atendimentos, né? Pode ser isso também. Mas é por conta disso que eu resolvi, então, gravar aqui. Então vamos lá. Só para a gente entender o que que é o neuromarketing, né? Porque a gente está falando de ciência, mas também vamos falar um pouquinho dessa parte de espiritualidade, de energia, e tudo misturado aí, para entender o que é essa tal venda com mais consciência. O neuromarketing ele não é uma ferramenta, ele não é uma técnica, ele não é um método. Ele, na verdade, é uma ciência. É a junção do marketing com a neurociência. E não é só essas duas ciências que compõem o neuromarketing. Dentro do neuromarketing, a gente tem psicologia, a gente tem física, a gente tem química, a gente tem antropologia, a gente tem sociologia e a gente tem a biologia também, porque tudo isso envolve essa questão da tomada de decisão e de como que nós decidimos, de como que nós reagimos a um determinado estímulo que vem de fora. Então, é disso que se trata o neuromarketing. Então, ele vai estudar os processos do cérebro, como que ele reage, como que ele funciona e como é importante a gente entender esse funcionamento para trazer isso tudo a nosso favor quando estamos falando em vender algo. Então, a pergunta que eu deixei lá foi assim, ó, você já sentiu que o seu cliente precisava de ajuda, mas ele desistiu na hora de marcar? E aí eu perguntei, né, o que que fez você, o que você achou que fez ele ir embora nesse momento? Bom, o cérebro ele tem algumas características que a gente precisa saber. São N características, mas uma delas é que ele é preguiçoso. Ele gosta de reter energia o tempo todo. Outro ponto é que ele está sempre fugindo da dor e buscando por mais prazer. E o outro ponto é que ele está sempre buscando por sobrevivência. Nesse ladozinho aqui, nossa, aqui tem uma coisinha chamada amígdalas. Tem uma amígdala do lado de cá, tem uma outra amígdala do lado de lá. Elas são responsáveis pelo nosso sistema de defesa. É ela que vai dizer assim, por exemplo, olha, eu conheço a Célia, é legal, bacana, eu acho que eu vou começar a conversar com ela. Aí a amígdala fala assim: acho que não é legal, não, vamos analisar mais um pouquinho. Tá, mas e a Yara? Não, 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 vamos analisar mais um pouquinho aqui também. Então, as amígdalas é sempre o nosso sistema de defesa, baseado em algumas crenças que a gente tem, histórias que a gente já veio construindo lá desde trás. E é por isso que tem uma parte dentro do neuromarketing que fala o sequestro da amígdala, que é exatamente você deixar ela fora um pouquinho para que você possa diminuir esse sistema de defesa dela. E é também a amígdala responsável por aquelas besteiras que as pessoas fazem quando estão muito bêbadas, né, encharcadas de álcool, porque ela acaba ficando encharcada de álcool e você perde toda o sistema de defesa. Então aí você não sabe o que você está fazendo, se é certo, se é errado, se é dentro da moralidade, se não é, você não está nem aí, porque você não tem o seu sistema de defesa. Então, quando a gente trata de vender com consciência, a gente precisa entender que a venda consciente é sim a extensão da nossa verdade,
a extensão da nossa história, da nossa essência, daquilo que de fato a gente realmente acredita. E quando eu não tenho, como foi aqui a resposta, né? A primeira resposta foi a resposta da Vicky. Quando eu não tenho a menor ideia do que fez o meu cliente ir embora, mesmo sabendo ali, percebendo ali que ele precisava de uma ajuda, o que que a gente entende aqui? É que faltou aí um feedback, sabe? Uma conversa de verdade ali, faltou escuta daquela pessoa para com o cliente, uma escuta para perceber sinais mais sutis. Porque a venda consciente exige essa presença, uma presença de escuta mesmo. Eu estou ali, estou ouvindo, estou percebendo, é o movimento dos olhos, é o movimento das mãos, é o posicionamento como ele está, se ele está sentado, deitado, como que está. Chegou mais alguém? Ah, Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Então, o que faltou aqui, quando eu não tenho ideia do que fez o meu cliente ir embora, mesmo percebendo que ele precisava de ajuda, é que faltou para mim essa escuta ativa, né? Faltou eu perceber isso, faltou eu captar melhor aquilo que não estava sendo dito no momento ali. Porque nem sempre o cliente vai dizer para a gente o que de fato ele veio buscar conosco, o que de fato ele necessita. E por quê? Porque a neurociência vai dizer que nós não sabemos exatamente aquilo que necessitamos até ser estimulado a ter essa necessidade. Então a gente precisa ser estimulado. Eu não sei o que que eu preciso agora. Ah, eu preciso de tanta coisa agora, não tem uma coisa específica para dizer para vocês o que que eu preciso agora. Mas se eu sou estimulado por sei lá, dentro das redes sociais, uma narrativa, ou um vídeo, ou alguma parte visual, eu vou dizer, ah, não, realmente eu preciso disso. Então, o que que faltou aqui? Faltou essa percepção do processo, né? Então, quando o padrão, o nosso cérebro ele tem um padrão, né? A ciência vai dizer que somos seres de padrões, padrões mentais, padrões emocionais, padrões comportamentais. Então, quando o padrão do cérebro é ativado, ele acaba tendo o quê? Uma desconexão. Por quê? Porque não houve houve aí uma falta de ancoragem daquele processo. Não teve uma memorização. Porque quando se trata de vender algo, tá? Chegou mais alguém? Não. Vou botar aqui assim, quadradinho, que aí dá para ver todo mundo. Pronto. Quando a gente vende terapia, é diferente de você vender um produto qualquer. Por quê? Porque eu estou vendendo um serviço, que é algo intangível. Então, eu preciso tangibilizar tudo isso daí. Eu não posso simplesmente chegar e falar, ah, meu processo funciona assim, 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 assim. Não. Em se tratando de terapias, você sabe aquela frase que diz assim, a primeira impressão é que fica? Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? A primeira impressão é que fica. Só que no caso de vender processos de terapia, você não vai ter a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Se você não causou a primeira boa impressão logo de cara, você não vai ter essa segunda chance. Então, é necessário, no primeiro encontro, criar momentos marcantes na sua conversa. Conta história, metáforas, cria reflexões, ative todo esse sistema límbico que nós temos, que são as emoções. Por quê? Uma das características do nosso cérebro é que ele precisa de significado. E esse significado precisa fazer sentido, tanto para quem vai comprar de você, quanto para você que está podendo, que está querendo vender o produto. Então, é necessário você utilizar nesse momento perguntas que provoquem o cliente a pensar. Vamos pensar um pouquinho, ó, se você pudesse resolver essa questão agora, o que que mudaria na sua vida? Sabe? Perguntas assim, reflexivas mesmo, que ele que precisa dar a resposta. O cérebro ele vai lembrar muito mais de histórias do que argumentos que você está trazendo para aquela sua solução. Porque as emoções são que ancoram. Elas que vão tomar as decisões no final do dia. Então, sem emoção, você não vai conseguir ter a retenção, tá? Outro ponto que me chamou a atenção aqui também foi a questão do preço, né? E aí foi até a Célia que trouxe essa questão do preço, colocou lá aquele texto ali. O texto está bacana, Célia, é bem legal mesmo. Mas só que, assim, em 2001, nós tínhamos um processo atencional de 2 minutos e meio.
as pessoas tinham esse tempo para te ouvir, para ler, para pesquisar, para saber mais, tal. Só que agora, em 2024 para cá, esse tempo atencional ele mudou. Alguém aqui saberia dizer quanto tempo hoje o cliente, vamos dizer assim, decide prestar atenção naquilo que você está falando? Alguém chuta algum tempo aqui? Olha, o cliente decide hoje prestar atenção em mim em tantos. Qual tempo? Alguém se arrisca a dizer quanto tempo hoje é esse tempo atencional? Pode falar, Célio. Liga o seu microfone. Hã? Bom, eu vou falar baseado numa conversa que nós já tivemos, né? Ah, sim. Aproximadamente 1 minuto, 60 segundos, por aí, né? É, Menos até um até pouco. menos, exatamente. A Elaine Uhum. colocou aqui 5 segundos. Eu acho que a gente vai chegar lá, Elaine, mas por enquanto está em 8 segundos. Então, esse é o tempo atencional. Então, aquela pergunta que você colocou ali é muito legal, muito bacana, tá? E aqui a gente tem dois pontos clássicos, né, essa sua resposta, né, que você colocou. O que pesa, no caso, é o preço, mesmo com parcelamento e tudo mais. Temos dois pontos clássicos aqui. Primeiro, percepção de valor, que é diferente de preço. Então, a percepção de valor ela está baixa. E tem falta de clareza no serviço. Tá? Por favor, não entenda como uma crítica pesada. É só o que o neuromarketing traz para você no final. Tá? Sim. Depois eu deixo você falar um pouquinho, tá bom? Só um minutinho. Esse aqui a gente está falando de ciência, não estou falando assim da Uhum. pessoa em si, da personalidade da pessoa, nada disso. Sim. É questão de ciência mesmo. Por quê? Porque aqui o cliente ele não está entendendo o processo. Ou ele está vendo você apenas como uma outra pessoa qualquer, mais do mesmo. Eu não sei se vocês já leram aqui um livro chamado Oceano Azul. O Oceano Azul ele vai falar de neurodiferenciação, onde a gente vai tratar de microespecialização para você sair da praia ali, aquela praia lotada, né, e começar a nadar no oceano mais tranquilo, sem muito empurra, empurra. Então aqui, quando o cliente reclama do preço, mesmo que tenha um parcelamento, é porque ele não entendeu o processo ou ele está vendo você apenas como uma outra pessoa qualquer. Ele está comparando você não pelo valor que você está entregando, mas somente pelo preço. Então, nós temos essa parte aqui de trás, que chama esse tronco encefálico ou reptiliano. Ele pensa assim: bom, isso ainda não é prioridade para mim agora, então vou aguardar mais um pouquinho. Ok? Então, nós estamos sempre o quê? Julgando e comparando. Julgando e comparando. Então, há dois posicionamentos no mercado. Ou você é comparado pelo preço que você oferece, e aí a gente vai ter que falar de comoditização do teu trabalho, ou você é comparado pelo valor que você entrega. Tá? Então, se o preço pesou, talvez é porque realmente ele não entendeu qual é esse processo da constelação. Tá? Então, em vez de você enviar todo aquele texto, tá lindo o texto, tá maravilhoso. Chame a pessoa para conversar. Converse com ela, olho no olho. Vamos bater um papo, vamos entender melhor. Deixa eu te passar como que funciona todo esse processo. E aí, no final, você já está gerando valor, e aí sim você entrega o valor final. Antes de chegar e falar, o meu preço é tanto, ou você pode parcelar isso ou aquilo outro. Porque o sistema reptiliano, ele fica focado sempre nesse risco, nessa perda. Entra essa questão do ROI. Bom, até onde vale a pena eu investir isso? Porque assim, tem a questão lá, né? O que que o cliente vê? Primeiro, é bom para mim isso? Vai me servir muito rápido? Eu vou conseguir sair dessa situação rápido? Não vai ter risco nenhum. Então ele precisa saber disso. E isso a gente só consegue quando? Conversando, não falando de venda em momento nenhum, não vou falar de venda, a gente só vai bater um papo para você entender como que funciona o meu produto. Então, antes de falar do preço, a gente precisa ajudar o cliente a visualizar o que que ele vai ganhar dentro do meu processo, né? Então, se as pessoas que chegam assim, quanto que custa o seu produto? Espera aí, vamos bater um papo? Ali eu vou te dizer tudinho, tintim por tintim, como que funciona,
como que eu trabalho, como que faço isso, como que faço aquilo outro, né? O cérebro ele vai decidir baseado na proporção entre o valor percebido e o esforço que ele precisa. Existe até um ponto cartesiano sobre isso, né? Que é o valor percebido e o esforço. Quanto maior esforço eu precisar ter para eu entender o seu produto, menos eu vou comprar de você. Quanto maior for o valor percebido e menor o esforço, aí eu compro. Eu pago 1.000, pago 2.000, não importa. Porque eu não tenho tanto esforço. Meu cérebro é preguiçoso, ele não quer fazer esforço. Ele quer o quê? Prazer. Então o preço ele só vai parecer alto quando o valor emocional daquilo que você está apresentando vai estar baixo. Tá bom? Pode falar, sério, fica à vontade agora. Túlio, isso se aplica até para uma região, por exemplo, a região que eu moro é uma região que eu já fiz um estudo da análise da renda per capita das pessoas. Sim, É uma das regiões do estado do Paraná com a menor renda per capita. E eu percebo essas questões em relação ao dinheiro de modo geral, você entendeu? sim, Assim, as pessoas, elas querem muito serviço gratuito, mas a hora que você fala em pagar, ela tem uma certa resistência. Um segundo ponto que eu queria falar com você é que normalmente, antes de eu mandar aquele texto, porque normalmente a pessoa manda uma mensagem assim para mim: sou fulano de tal e gostaria de saber como que é o seu atendimento, como que é o seu processo de constelação e qual sim. é o valor. Então, aquele textinho eu sempre mando por último, você entendeu? Ah, ótimo. Primeiro, eu faço porque assim, se for uma mulher, eu falo com mais liberdade, né? Olha, você se expressa de uma forma diferente. Sim, Se for sim. um homem, aí eu já tenho Um outro um certo posicionamento. cuidado, um outro posicionamento, uma outra forma para eu me comunicar com ele. E aí, Sim, depois, no final, eu mando aquele textinho. Por quê? Porque é a pergunta que a pessoa me fez e eu estou respondendo. Você entendeu? sim. E o que que eu percebo? Olha, a semana passada, semana passada, eu participei de um encontro dos três institutos de constelação do Brasil, três Uhum. associações de constelação. Assim, pessoas renomadas, né? Falando sobre a constelação, e explicando. E uma das questões que eles disseram, né? Pessoas com uma vasta experiência, inclusive pessoas que foram meus professores, né? Eles comentam o seguinte, que a constelação, infelizmente, ela tomou um rumo no Brasil bastante, bem difícil. Por exemplo, eu estudo constelação há 10 anos Sim. e todos os dias eu estudo. Todos os dias eu tenho um curso, eu tenho um livro, eu tenho alguma coisa para estudar. Você Correto. entendeu? E Acho as pessoas hoje, elas estão fazendo um curso de constelação no final de semana. E que aí, acontece. você está preparando muito mal os consteladores, você entendeu? Achando. E aí que eu falo assim, é o próprio a questão da sobrevivência, porque as pessoas, para ganharem, promete que vão ensinar a pessoa a constelar com o curso no final de semana. É impossível, Túlio. Sim, sim. Não, eu concordo com É, você. aí, É, então, assim, na verdade, são vários fatores. O meu posicionamento em relação à questão do pagamento é na minha região. Não sei em outras regiões. Na minha região, eu vejo que as pessoas têm, assim, muita dificuldade para pagar. Você entendi. entendeu? Sim, sim.
Então, eu não sei se é em função da renda per capita, né? O que que acontece? Porque eu vejo assim, eu, no meu ponto de vista, eu falo, a constelação, eu tenho um olhar para a constelação que é um olhar diferente, talvez, das outras pessoas. Eu Sim. percebo, eu falo assim, todas as pessoas deveriam um dia passar por um processo de constelação sério, cuidadoso, porque a constelação é um processo de de harmonizar com o teu sistema familiar, né? E muita gente pensa completamente o oposto disso. Então, eu concordo com tudo isso, com o que você Aí eu falei falou. assim, deixa eu conversar com tu e ouvir isso melhor, porque eu falei assim, eu acho que eu estou pecando em alguma coisa, sabe? É exatamente, é isso que eu estou te falando. Quando a gente trata de neuromarketing, a gente tem que falar de ciência. Eu entendo Uhum. todo esse processo acolhedor da constelação familiar, eu entendo todo esse benefício que tem a constelação familiar. Só que, assim, dentro da ciência, em se tratando de vendas, eu estou vendendo de cérebro para cérebro. Esse é o ponto. Essa sua pesquisa que você fez da renda per capita é ótimo. Você está nichando cada vez mais, está trazendo mais o que a gente chama de. Tem uma parte dentro do marketing que fala sobre isso, né? Que você vai aí é, afunilando o seu cliente. E aí a pergunta que fica, dentro desse grupo que você participou dos grandes mestres, eles também têm essa dificuldade? Porque assim, é tudo uma questão de energia, energética, tudo uma questão energética, né? Eu atraio aquilo que eu estou vibrando. É disso que se trata a venda consciente. Eu estou atraindo aquilo que eu estou vibrando. Então eu vou atrair clientes que de repente só querem o sugar mesmo ali, uma fase gratuita e tudo mais. Agora, quando você trabalha com uma narrativa em que agrega valor, mesmo dentro da sua cidade ou fora da sua cidade, você vai encontrar alguém que de fato vai pagar esse produto para você. Eu não sei se você já viu, existe uma pirâmide, chama-se Pirâmide das Necessidades, que ela foi feita por Marshall e foi adaptada dentro desse processo de vendas no ano da pandemia, se eu não me engano. E o que que a gente encontrou ali? A gente encontrou que 40% das pessoas que buscam por processos terapêuticos está na vibração da sobrevivência. Ou seja, quero, preciso, mas não tenho. Não tem jeito. 57%, que são as outras três camadas, já tem uma consciência de que realmente a terapia é necessária, que a terapia vai trazer algo de um retorno emocional para ele muito bom e que busca mais terapeutas. Só que ainda não estão encontrando os terapeutas que estão falando a mesma linguagem que ele, ressoando na mesma energia. E apenas 3% dentro dessa pirâmide, que é o último quadradinho da pirâmide, é que realmente faz terapia, entende que o processo é um investimento bom, que você traz, traz evolução para a sua vida. Então, a pergunta que fica é: em que público de fato realmente eu estou aplicando o meu processo terapêutico ou quem eu quero aplicar? É aí que entra a neurodiferenciação, o micronicho. Quanto mais eu afunilo aquilo que eu entendo, mais eu vou encontrar pessoas realmente que eu preciso, que precisam do meu produto, né? Não é que eu preciso dela, mas que precisam do meu produto. Então, quando eu falo, eu faço constelação familiar, legal. Para quem? Não, faço constelação familiar. Para quem? É para gestor? É para liderança? É para mulheres? Ah, são para mulheres. Tá. Qual a idade dessas mulheres? Qual é a profissão dessas mulheres? Elas trabalham em quê? Elas são apenas domésticas, trabalham em casa, são aposentadas, ou elas trabalham em empresas onde são lideradas ou são líderes? Porque aí a constelação ela vai mudando, porque a conversa já é outra. Uma coisa é eu falar para um gerente de uma multinacional, outra coisa é eu falar para um gerente de açougue, trabalhando no açougue ali.
né? Eu não posso falar de vendas para um cara que trabalha no açougue, não desmerecendo ele, claro, da mesma forma que eu vou falar com o diretor de uma multinacional. Então, é uma diferença. Agora, quando eu vou afunilando aquilo que eu quero entregar, eu quero entregar a constelação familiar para mulheres com idade tal, que trabalham como líderes, assim, assim, assim. Então, ou seja, é igual um tráfego pago. Você está afunilando para que o algoritmo entregue aquilo ali. Então, da mesma forma, você está afunilando o seu trabalho, né? Não que você não possa atender gratuitamente, pode. É um trabalho social que eu quero fazer. Legal, bacana. Só que a gente não vive só de trabalho social, eu preciso também. Não é? A gente tem que pagar nossas contas. E foi um investimento que a gente faz. Então, quando a gente fala dessa questão de ancorar valor, é exatamente isso. Quem é o meu cliente principal? O que de fato eu resolvo, para quem eu estou resolvendo e como esse cliente está me enxergando. Se ele está me enxergando somente como uma pessoa que faz trabalho social, eu digo, meu amigo, muito obrigado, só que o trabalho social é só uma vez por mês que eu vou fazer. Depois acabou. Pega a senha, só tem vaga. É igual o SUS, ó, só tem vaga para 10 pessoas, eu faço aqui sem problema nenhum. Mas eu preciso definir o que de fato eu quero fazer. Tá? Então, é uma coisa até legal quando você coloca na bio, né? Ó, eu trabalho com mulheres, líderes de empresa ou com mulheres que trabalham em comércio, não sei o quê, para isso, 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 aplicando a técnica disso, disso, disso. Acabou. Bem simples. Evitar essa questão de complexidade, né? Quanto mais simples você trouxer a solução que aquele cliente precisa, melhor para o cérebro dele. Porque é essa questão da proporção do valor recebido e do esforço. Eu tenho que diminuir o esforço cognitivo da pessoa. Você já viu, eu não sei se você já viu uma. Foi o quê? Foi uma pesquisa que eles fizeram, eles colocaram lá, eu até coloquei no grupo, sobre geleias, né? São 24 geleias, sabores diferentes, para você escolher, e do outro lado apenas 6 sabores. Fica muito mais fácil você escolher 6 sabores do que 24 sabores, né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele não gosta desse esforço cognitivo. Tem que pensar muito. Caramba, como assim, eu gosto daquele sabor, mas eu gosto daquele ali também, eu gosto daquele ali também, eu gosto daquele. E eu acabo não comprando nenhum. Eu saio dali e não compro nenhum. Por mais que eu ame geleia, eu não vou comprar aquela geleia. É verdade, Túlio. Você É, sabe que quando eu vou comprar, se eu tenho muitas opções, eu desisto. Eu falo, nossa, eu fiquei cansada de ver tudo isso. porque, sabe, demanda esforço É, cognitivo. eu cansei de ver tudo isso. Aí eu preciso. Eu falo, não, eu gostei disso, nem quero ver mais. Para mim já está é o suficiente. Sim, então, o mesmo Pronto. acontece com o cliente. Então, quanto mais Aham, informação você está passando para ele do teu trabalho, mais ele está dizendo, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Ele já parou de entender o que você... Ele já não está prestando mais atenção naquilo ali. Então, tem que ser simples, direto e bem transparente. Tá? Depois a gente vai falar com mais... Aí entra essa questão do sistema um, do sistema 2, né? O sistema 2 é aquela parte mais cognitiva, mais racional, mais lenta, que compara, que julga. E a gente precisa dele. Eu também não vou só comprar, por exemplo, eu tenho que comprar uma casa. Eu não vou comprar uma casa de forma intuitiva, né? Que linda casa, comprei. Eu chego lá, é na beira do rio, daqui a pouco o rio enche, me carrega a casa, me carrega com tudo junto. Então eu tenho que pensar muito bem. Diferente de eu comprar uma caneta. Eu não preciso pensar muito para comprar uma caneta. Preciso, eu vou comprar. Então, aí eu uso o sistema um. O sistema um ele é rápido, ele é intuitivo, ele é inconsciente, ele é mais emocional. Então, fica mais fácil de tomar as decisões. E o cérebro vai sempre o caminho de menor resistência. Não sei se vocês já aprenderam isso dentro da área de vocês, mas é uma lei universal, né? Tudo flui pelo caminho de menor resistência. Então, por que eu estou criando resistência do meu trabalho para o cliente? Não precisa criar essa resistência. É a questão de narrativa. Tá? A outra resposta que a gente teve aqui foi a dificuldade em comprometer-se, né? Do cliente se comprometer ali, tudo direitinho. Então, o comprometimento ele também vai exigir uma energia emocional do cérebro. Então, às vezes, o cliente até quer,
mas não tem estrutura interna para sustentar todo o processo que você está entregando de terapia. E isso vai, de novo, ativar o sistema de defesa dele, que são as amígdalas, porque ele quer evitar dor. Não, peraí, eu não estou entendendo isso daqui. Demanda muita coisa para eu entender. Então, se você se posicionar, né, ele vai fugir. Agora, se você acolher, ele vai considerar. Opa, peraí, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui diferente. Porque o ideal, gente, não é quando você está ali, você oferece um produto, oferece o seu serviço, não é ir com aquela garra toda, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que bater meta, eu tenho que isso, eu tenho que... Não. Vai como terapeuta mesmo, que vocês aprendem a ser terapeutas. Acolhedor. Acolhe aquilo ali. É isso que traz. A venda começa na conexão. A venda começa aqui dentro da gente primeiro. Depois é que passa para o outro. Então, essa dificuldade em se comprometer ele é uma ação que exige um consumo da energia daquele cliente. Mais uma vez, ele vai ativar o sistema límbico, que vai ativar o sistema, o córtex, né, essa parte que é pré-frontal, e vai ficar sobrecarregado com ideia de esforço. Aí entra naquele negócio. Valor percebido baixo e esforço grande. Então, divida esse caminho, tá? Divida. A venda consciente é o quê? É você dividir isso em micros compromissos. Que tal bater um papo aí de 30 minutos só para você entender o que que eu entrego? Sem compromisso, sem nada, só para a gente bater um papo ali, conversar um pouquinho. Você fala o que você está sentindo e tal. Aí você vai tirando essa ideia de peso, daquele peso que, poxa, eu não sou maluco, eu vou fazer terapia. Não, você não é maluco que você vai fazer terapia. A terapia não é para maluco, né? A terapia é para você crescer, para você avançar. Mas aí nessa conversa de 30 minutos você vai ali construindo uma história, trazendo mais ele para próximo de você. O que que tem de ciência por trás disso tudo? É que o nosso cérebro ele evita tudo aquilo que consome uma energia mental, tá? Ele tem aversão mesmo a um esforço cognitivo. Se a gente colocar aqueles eletrodos aqui, a gente vai ver. Quando a gente está fazendo algo no automático, lá a maquininha está assim, ó. Agora, quando eu faço algo que eu não estou acostumado, que é difícil para mim, por exemplo, eu não sou canhoto, mas se eu for escrever com a mão canhota, ele vai ficar assim, ó. Esforço cognitivo. Caramba, eu quero fazer a letra A certinha, como eu faço com a direita, mas eu não consigo, né? Então, essas tomadas de decisões, ela sai desse sistema de recompensa. Como eu te falei, o cliente vai pensar, isso é bom para mim? Ele pensa antes disso. E o mais interessante de tudo é que antes mesmo dele decidir, antes mesmo dele escolher fazer algo com você, o seu cérebro, o cérebro dele já percebeu qual é a frequência que você está emitindo e ele já decide, ó, vou fazer ou não vou fazer, né? Não é só essa questão de comprometimento. O comprometimento vem porque ele entendeu que não, realmente é necessário. Eu não tenho sido desse esforço todo. Outra pergunta que eu trouxe aqui foi essa questão do eu não priorizo o processo terapêutico, né? Acho que foi a Nara que colocou isso. Ele prefere um trabalho espiritual, ficar ali jogando cartas, jogando dados, o búzios, sei lá o quê. Então, isso tem a ver com vieses cognitivos. Tem vários vieses cognitivos para quem trabalha com tarô, para quem trabalha com adivinhação. Então, isso revela o quanto o ser humano ele prefere o quê? Aquelas respostas mais rápidas, respostas mágicas. A gente sabe que não tem mágica, não tem resposta rápida, tudo é uma semente, tá? Mas ele prefere isso do que enfrentar a origem real daquela dor que ele tem. Não, eu quero, porque o cérebro está fugindo da dor, eu não quero aquilo. Então essa fuga é natural nesse processo. Então o cérebro ele quer recompensa sem precisar de esforço. Então o seu papel aqui não é julgar, mas é educar esse cliente com paciência, com empatia sobre o valor que tem essa questão do autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento você tiver, mais resultado satisfatório você vai trazer para a sua vida. Então, as pessoas que preferem pagar lá um trabalho espiritual, né? Botar, sei lá, não sei nem se a gente pode falar isso, botar galinha ali, isso, aquilo, outro, na esquina, mas enfim, ele está buscando o quê? Um resultado rápido. E qual é o padrão cerebral que é ativado nesse momento? É o sistema de recompensa dopaminérgico.
Então, existe uma via dopaminérgica que ele é ativada por promessas instantâneas. Quando você vê lá aqueles gatilhos emocionais de urgência ou de carência, que às vezes tem também gatilho de carência, isso a gente chama de vias dopaminérgicas. Ele começa aqui no tronco encefálico, ele vai passando, passa numa área chamada giro singular, até chegar no córtex pré-frontal. Fala, opa, isso é bom. Isso também responde àquela sua pergunta, né? Aquela sua afirmação, aquela afirmação sua, Célia, que falou assim, o cara vai lá e faz um mês de constelação familiar, agora eu sou constelador formado, isso, aquilo outro. Por quê? Porque ele teve uma recompensa dopaminérgica de quem estava vendendo o processo, e aquilo foi ótimo, poxa, eu vou ganhar milhões, eu vou ganhar dinheiro pra caramba agora sendo constelador. Só que ele daqui a pouco essa euforia passa, tá? Isso acontece com o cliente também. Então, não ataque essa escolha do cliente. Use isso como gancho. Se ele disser isso, eu prefiro botar a galinha lá na esquina, lá com o charuto aceso lá. Isso vai resolver meu problema. Fala, ok, eu entendo. Mas sabe o que é mais curioso nesse processo todo? É que muitas pessoas já tentaram isso e só conseguiram sair do ciclo quando olharam de fato para a raiz interna do problema. Aí eu posso usar a constelação familiar, que vai trazer isso aí, que vai aprofundar. Ou posso trazer a questão aí dos cristais, não sei, tá? Que é muito melhor do que você, né, fazer todo esse despacho e jogar ali. E qual que é a ciência por trás disso? É que o nosso cérebro, como eu falei, ele é imediatista, ele está sempre buscando um prazer imediato para evitar uma dor. Ou ele foge, ou ele luta, ou ele congela. Então, isso é chamado dentro do. São 188 vieses cognitivos que nós temos. O viés cognitivo nada mais é do que processos automáticos, tá? São crenças que a gente tem. É só um nome bonitinho para falar crença limitante. Aí o neuromarketing fala viés cognitivo. Fica mais bonito, né, do que crença limitante. Até que crença também gera muito para essa questão da religiosidade e tal, e as pessoas então não estão curtindo muito isso. Então a gente prefere falar viés cognitivo. Então, esse tipo de viés que busca prazer imediato para fugir de uma dor emocional é chamado de viés do presente. Então, deixa eu ver aqui o que a Eliana colocou aqui. Elaine. 188 é muita coisa, é verdade, mas são 188 viés. Eu nem gravei tudo isso ainda, mas são 188 viés. Você percebe que são 188 caminhos que o nosso cérebro já tem performado para dizer assim: calma, isso que você falou demanda muito esforço, depois eu decido. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro dos 188 viés para eu te responder rápido, né? Se não tiver, eu vai esperar. Então, a ciência vai mostrar que o que perde ao manter o padrão, né? O que ele perde mantendo esse padrão? Ele ativa esse sistema de alarme, que é como eu te falei, né? A questão da amígdala e do foco, que é o giro cingulado. Outra resposta que trouxeram aqui para mim foi assim, ó, minha amiga não tem ânimo, já marquei com ela várias vezes, mas ela dá sempre uma desculpa. Ela não quer fazer o processo, né? Então, isso também é um princípio essencial. Nem todo cliente está pronto. Acho que até a Célia escreveu isso lá, né? Nem todo mundo está pronto para fazer uma constelação familiar ou um processo terapêutico, tá? Então, vender de forma consciente, que é esse conceito que eu estou trazendo, é também saber respeitar o tempo do outro, sem abandonar o outro, mas também sem insistir, né? Então, às vezes, o melhor caminho é você continuar com aquela referência silenciosa. Olha, é legal isso que você está passando? Olha o quanto você pode ganhar fazendo isso, isso, isso. E deixa a pessoa decidir. Então, se a pessoa não tem ânimo para olhar para si mesma, ela está numa fuga emocional, tá? E de repente está num desgaste aí psíquico, precisa de repente até de um psicólogo. E aí a gente, como terapeuta, também tem que ter esse feeling e falar, olha, peraí, aqui já não é mais a minha área. O psicólogo resolve essa situação, eu vou te acompanhar, eu estou aqui pertinho, e a gente vê o que a gente pode fazer. Então, mais uma vez, o padrão ativado aqui é o sistema límbico, que está hiperativado, ele tem medo de reviver aquela dor o tempo todo, e aí vai entrar nessa questão da paralisia emocional. Nesse caso aqui, o que você precisa fazer
é trabalhar acolhimento desse cliente, sem pressa, né? Conversando com ele, enviando dicas, falando, perguntando como é que está o dia a dia dele, isso, aquilo. Quando ela estiver pronto, falar, assim que você estiver pronto, eu vou estar aqui. Hoje mesmo aconteceu isso comigo, no evento de uma pessoa que eu atendo, ela estava no evento, ela falou assim, olha, não esqueci não, a gente vai continuar. Eu falei, vamos continuar. Assim que você estiver pronto, a gente continua. Ela teve uma parada porque o marido morreu. Tudo bem, a gente entende, tem um luto dela, né? A gente não vai ficar forçando lá. Então já tem um tempinho. Ela falou, mas eu vou voltar. Eu falei, tá bom, pode voltar. Então eu estou sempre conversando com ela, mandando dicas para ela. Uma hora ela vai voltar. Então você vai criar esses pontos de contato de forma suave, ao longo do tempo, para nutrir ainda mais confiança. Porque eu só compro de quem eu confio. Se eu não confio no trabalho da Yara, no trabalho da Célia ou no trabalho da Elaine, por que que eu vou comprar? Não tem por que eu comprar. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Eu só compro de quem eu confio, né? Eu tenho aqui, eu gosto de comprar perfume. Eu só compro com uma pessoa só. Porque eu confio nela. Eu confio que o perfume vai chegar certinho, que eu posso pagar ali no parcelado e tal. Então não tem problema nenhum. Outras pessoas já me tentaram vender o perfume. Disse, não, não, obrigado, mas eu já comprei. Não tinha perfume. Eu estava zerado de perfume, mas eu não comprei. Porque eu não conhecia a pessoa. Então, o medo da dor, ele vai sempre ativar essa questão da amígdala, né? Como eu já falei, fica nessa lateral aqui e vai criar um afastamento, que é um comportamento de proteção até inconsciente daquele cliente. E agora, em contrapartida, a confiança que aquele cliente tem em você vai reduzir essa questão do cortisol, que é um neurotransmissor que gera estresse, e vai aumentar o que? É a ocitocina, que tem mais ligação social ali, que é uma outra característica do cérebro, que o cérebro é social também. E a confiança ela vai se construindo por frequência, coerência, por ressonância. Aí vem um comentário da Yari, né, ó, que disse, ó, se terapia resolvesse, os terapeutas ficariam ricos, né? Eu achei muito louco essa resposta, meu pai amado. Tem gente que é rico realmente sendo terapeuta, mas não foi por conta disso aqui, não, né? Foi por outras coisas. Essa fala aqui eu vejo que carrega muita crença limitante. Qual é a crença limitante aqui? Desconfiança do processo terapêutico, ou seja, de repente ela já procurou uma terapeuta que não resolveu o problema dela e aí criou uma coisa dentro do neuromarketing que a gente chama de heurística. Sabe aquele vendedor chato que você vai na loja, o cara fica ali perturbando, 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 compra, 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 não, não quero esse sapato agora. Não, mas não quero esse sapato. Ele fica ali enchendo o saco o tempo todo. Você sai da loja, não compra o sapato, e quando você vai em uma outra loja que chega um cliente, o vendedor perto de você, você, opa, você já criou uma heurística. Não, ele vai me perturbar, vai encher meu saco, eu não quero comprar nada. Então criou ali uma heurística, criou uma crença, tá? E isso é muito ruim. Quando isso acontece, né, quando isso aparece na venda consciente, a gente precisa ter uma conversa que acolhe mais a crítica dessa pessoa sem magoar ela, sem se defender, né? Uma boa resposta seria assim, olha, tá, o terapeuta fica rico, né? Na verdade, a gente não se torna rico, não é isso. O que o terapeuta faz é transformar a vida todos os dias. Inclusive, a minha foi transformada por conta disso, né? Talvez eu não me torne rico, essa é a verdade, mas que ela transforma a vida, transforma, né? Tanto é que eu estou aqui compartilhando a minha história de transformação com você, através da terapia. Então, aí tem essa questão, né, de você ter esse padrão. Qual é o padrão que foi ativado aqui? Eu gosto sempre né, trazer para essa área da ciência. É o sistema reptiliano, que é esse tronco encefálico, que está falando de sobrevivência o tempo todo. E o sistema límbico, que é a parte emocional, que está aí ativando essa defesa. Ou luta ou foge. Ou luta, ou foge ou congela. Então, nesse momento, Rosiara, não confronte a pessoa. Responda apenas com curiosidade, né? Deixa a pulga atrás da orelha dela. Essa é a verdade, né? Como dizia minha avó, né? Um cachorro desconfiado é aquele que tem a pulga atrás da orelha. Então, deixa o cachorro desconfiado, que ela vai ficar meio ali. Assim, pô, a gente pode até dizer assim, ó, é verdade que nem tudo se resolve de fora para dentro.
mas eu vejo que todos os dias vidas são reconstruídas. E são mesmo. Com a terapia, as vidas são reconstruídas. Seja com constelação, seja com terapia quântica, seja com tarô, com numerologia, com cristais, as vidas são reconstruídas. Não é porque a terapia faz mágica, não, mas porque ela ajuda, ela é um GPS. Você, terapeuta, é o GPS daquela pessoa, você é o guia, você que vai mostrar a ela a direção. Agora, se ela vai caminhar na direção ou não, aí, aí é com ela, né? A gente não pode também pegar ela à força e colocar na direção. Então, aqui, quando o cliente estiver na defensiva e você perceber que ele está na defensiva, ele vai desligar esse córtex pré-frontal, que é o que decide. E aí que você só consegue mudar essa crença quando você cria um espaço seguro para essa pessoa, mostrando para ela que, olha, peraí, vamos ver de um outro lado, vamos ver de um outro ângulo, né? Por que que você acha isso? O que que te trouxe essa resposta? Então, aqui, acho que não tem mais nenhuma, acho que foram 6 perguntas, só 6 respostas lá, né? Poucas pessoas participaram. Mas é mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de neuromarketing, a gente fala dessa ciência que estuda esse cara aqui, que é muito complexo, gente, muito complexo. A gente pensa que é um cara que é simples, mas não é. E aí entra essa questão da personalidade, cada é um caso, cada pessoa é uma pessoa, a gente vai enxergando de maneira diferente. O importante é entender o seguinte, que o meu cérebro não é um observador passivo, muito pelo contrário, ele é um protagonista. Então, se ele é um protagonista, ele vai pegar essa informação e vai criar a própria realidade dele, e através dessa realidade ele vai criar uma nova percepção. Então, é você mostrar para o seu cliente que para ele ter uma outra percepção do meu processo terapêutico. Eu vou te mostrar uma outra percepção. E eu só consigo fazer isso aqui, ó, como eu estou fazendo com vocês, conversando, debatendo, deixando a outra pessoa falar, né? Percebendo quais são as falhas da outra pessoa, para chegar e falar assim, ó, é isso, isso e isso. Não é tão simples assim, a gente sabe disso, mas é uma construção. É uma construção. Então, a venda consciente é uma construção. Se eu estou vendendo e não sei por que estou vendendo, então eu não vou vender nada. Eu não consigo vender nada. Se eu não sei o que de fato eu entrego, como eu entrego, por que que eu estou entregando esse valor para o cliente também vai perceber isso, ó, não vou comprar. Eu compro do famosinho lá da internet, né? Mesmo ele não tendo dinheiro, ele vai pagar 4, 5, 6 mil para aquele famosinho da internet, que também já veio, ó, construindo a carreira dele. Não foi da noite para o dia que ele chegou naquele ponto. Ele foi construindo, foi insistindo, foi persistindo, foi percebendo como que o comportamento daquele cliente. E foi afunilando. O problema todo é esse. Que as terapias hoje estão no processo de commodities, estão virando commodities. Essa é a verdade. As pessoas, como a Célia bem falou, eu comparo pelo preço. O preço aqui não está legal, eu vou para o outro que está legal. Só que aí aquele preço lá, que é de R$ 50, o meu é 500, mas a outra é 50. Não vai te entregar o mesmo que esses 500 estão entregando. Não vai entregar. Mas o que que faltou? Faltou mostrar valor. Quando você mostra valor, agrega valor, mostra transparência, aí ele vai escolher pelo que você está entregando, pelo valor que você está entregando. Aí ele vai coçar o bolso. Não, peraí, vale mais a pena pagar 500 do que eu ficar pagando 50, 50, 50. Porque o barato sai caro, né? Não tem aquela coisa bom, bonito e barato. Vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu ainda era balconista de farmácia. Trabalhei 15 anos como balconista de farmácia. E aí uma vez o senhor chegou para mim e disse, ó, eu quero um xarope que seja bom, bonito e barato. O cara não compra. Eu falei, tem. Eu tenho esse xarope aqui, ó. Ele é bom, mas não é barato e também não é bonito. Agora eu tenho esse outro aqui. Ele é barato, mas não é bom e nem é bonito. Qual que você vai querer? Né? Você pode escolher. Ele é barato, mas não é bom, nem é bonito. Você quer esse? Eu te vendo. Baratinho.
O senhor sai daqui, toma o remédio, não vai funcionar e tá tudo bem. Só porque o senhor quer o barato. Agora, se quer uma coisa boa, bonita e barata, não tem. Tem coisa boa, bonita e com preço justo. Não é um preço caro, é um preço justo. Quer ficar bom? É com esse aqui. Aí ficou pensando, pensando, então me dá esse mais caro. Então você leva o mais caro. É questão de se posicionar, né? De mostrar ali de fato, contando a sua história. Quantas vezes eu não vendi nenhum produto, só ajudando as pessoas, ajudando, ajudando. Já levei bronca uma vez, porque o cliente chegou para mim, contou toda a história dele, queria um produto, e eu falei para ele: não vou vender nenhum produto para o senhor. O senhor vai no médico, pede para ele fazer esse exame aqui, aí eu estou acolhendo o cliente. O senhor pede para ele fazer esse exame aqui, traz o exame aqui para mim, para eu dar uma olhadinha para o senhor. O problema dele era infecção urinária. Eu tinha tomado um montão de medicamento. O cliente saiu dali só com um papelzinho que eu escrevi, e eu fiquei com toda a bronca, né? Porque o patrão me deu bronca porque eu não vendi nada. Uma semana depois, o cliente voltou e falou: o médico passou o exame, fiz o exame. Eu falei: cadê o exame? Era um antibiograma que eu tinha pedido para ele. Eu falei: tá. Já sei qual o medicamento que o senhor vai precisar usar. É? Sim. Aqui, ó, tá escrito aqui no antibiograma. Esse medicamento aqui. Só que ele só tem injetável e o senhor precisa tomar 20 injeções todos os dias. Ele falou: o senhor tem? Eu falei: tem, as 20 ampolas aí. Então eu vou deixar pago as 20 ampolas e as 20 aplicações e eu vou vir aqui todo dia. Uma venda só. Acolhimento, sabe? Acolhimento. Demorou uma semana para ele voltar. E aí o patrão já, né? Ai, você gostou, né? Porque eu vendi tudo de uma vez só. Entende? Mas é o quê? É acolhimento, gente. Sabe? Agora, é claro, eu também preciso de dinheiro no final de tudo. Também não posso fazer caridade o tempo todo, não é assim? Então a gente tem que saber dosar isso, equilibrar isso no nosso dia a dia e entregar a nossa história junto com aquilo que a gente entrega como solução também. Né? É assim que funciona o neuromarketing, é assim que funciona a venda agora, atual, porque nós sempre fomos caçadores. Pode pesquisar. Desde os primórdios, o ser humano sempre foi um caçador. E agora, com a internet, o caçador, ele é contemporâneo. Ele procura na internet qual terapeuta que ele quer que atenda a ele. Ele continua caçando o tempo todo. É da nossa natureza ser um caçador. Só que agora ele tem a internet. A internet nos ajuda, mas também nos atrapalha. Se a gente não tiver um posicionamento estratégico ali dentro, aquele caçador que está lá vai olhar: essa presa aí não é legal não, vou pegar uma outra." E ele vai buscando o tempo todo. Tá? Então, a partir de agora, o que que você vai fazer? Você não vai vender mais nada. Nada, 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 nada. O que você vai fazer é orientar o seu cliente a fazer a melhor compra dele com você. É só isso que você vai fazer. Você não vai vender, você vai orientar. Deixa eu te orientar a fazer a melhor compra da sua vida. Aí ela vai fazer um processo com você, ó, maravilha. Top. A Elaine vai te mostrar um montão de cristais ali que você pode utilizar e tudo mais, para você ter uma vida muito mais equilibrada. E a série vai mostrar o quanto a constelação familiar pode ser um processo fantástico quando você realmente aprofunda, vai lá nas suas raízes e coloca tudo isso para fora. Quando você se perdoa de verdade. Né? A Elaine acho que vai rir disso, que eu vi uma vez que no programa qual era o cristal que afastava as pessoas, né? Qualquer um, se você for bom de pontaria, qualquer um vai ser afastado pelo cristal. Mas quando você fala isso com um tom assim de brincadeira, as pessoas também costumam prestar atenção, sabe? Porque aí entra essa parte de gamificação. Isso também é muito importante dentro do neuromarketing. A gente entra com esse tom de brincadeira e trabalhar sempre no furo do outro. Você já viu quem é o seu maior concorrente? O que que ele está falando? O que que ele está entregando? Como que ele está entregando? Dá uma olhada nele lá, vê como é que ele está e começa a entender qual é a estratégia dele para fazer também. Coisas boas se copiam, não é errado não. A China copia um montão de coisa, por que que eu não posso copiar a estratégia do outro? Né? Por que que eu não posso pegar lá
uma postagem dele lá e trazer para dentro do meu universo, dar aquela mudada e colocar lá no meu Instagram? Posso também. Ah, se ele fala assim, 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 tá. Não tem cliente que gosta desse tipo de tom de voz. Eu vou utilizar outro para ver como é que é. Tudo é um teste, tá bom? Tudo é teste. Vai fazendo teste e vai entregando aquilo que você sabe. Porque eu sei que tem excelentes profissionais aqui. São três profissionais fantásticos. Como eu falei hoje lá, né? Tava a Rosane junto comigo, a Elaine sabe quem é a Rosane, mas estava a Andréia também, que mora aqui no Rio de Janeiro, minha vizinha aqui. E eu falei, olha, gente, são profissionais fantásticos, mulheres incríveis mesmo, que vão entregar o melhor conteúdo para vocês. O tema da nossa palestra era um novo olhar para quem você realmente é. E realmente a gente precisa olhar para a gente. É. E aí eu vou entrar um pouquinho só para a gente finalizar na área da Célia, que a gente todos os dias passa por muitos papéis, né? Muitos personagens. É pai, é filho, é um profissional, é parceiro, marido, mulher, tudo misturado. E aí foi que eu falei isso lá. Em meio a tantos esses papéis, será que você sabe no final do dia quem você realmente é? Ou você se perdeu em todos esses papéis no dia a dia aí? É, Elaine, se perdendo aí nesses papéis. Corre pra caramba, a farmácia está pegando fogo, deixa eu correr, Jesus amado, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Também já fui assim, né? Saí, já me acordaram às 5 horas da manhã porque a porta da farmácia estava emperrada e só eu tinha a chave. Por que que o outro não levou a chave? Esqueceu em casa. Mas o responsável tem que estar lá, né? Na minha folga, né, velho? Na sua folga, tem que estar lá. Então é isso que a gente precisa vender. A venda começa a partir daqui de dentro. Quando eu tenho objeção de alguma coisa, é essa objeção que o cliente vai ter sobre mim também. Tá? Quando eu tenho uma percepção de que venda é isso, venda aquilo outro, é só essas pessoas que eu estou atraindo para mim. Então, muda a visão, muda a percepção, que a venda vai começar. É um processo. Tá? É semente. Vai jogando a semente que ela vai germinar. Joga a semente lá no cliente. Agora, é claro, jogou a semente, vai regar também, né, gente? Não é só jogar e deixar lá quieta, não. Vai lá regar, vai falar com ele, vai perguntar, vai falar isso, aquilo outro. Tudo bem, como é que você está? Vamos bater um papo. Como é que você está hoje? Como é que foi seu final de semana? Conexão. Criou conexão, criou confiança. Pronto. A venda acontece. Uma hora ela vai explodir. Tá bom? Pô, eu também estou cansado hoje, porque o dia foi corrido. Tem uns horários que eu durmo também, assim como a Célia fica certa, tem uns horários dela certinho para dormir. Eu também tenho meus horários certinho para dormir. Isso facilita muito para que a nossa energia possa estar vibrante no dia seguinte, né? Isso é importante, vibrante no dia seguinte. Ainda mais com essa menina que eu tenho aqui, que ela é uma espoleta, que é a minha filha, né? Ela não é mole, não. É uma bênção, mas também é uma espoleta. Tem hora que está virada no giraia que a gente tem que ter uma criatividade tremenda e compreender todo esse processo e acolher com amor ali, com empatia, e entender o que está acontecendo. E assim é com a venda. Vai ter cliente chato pra caramba, sabe? Aquele cara que é um pé no saco, fala, 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 e você, nossa, e não vai comprar nada e tá tudo bem, deixa ele embora. Ele não é para você. Mas vai ter aquele cliente que fala assim, não, realmente eu fecho com você. É 300, é 300. É 500, é 500. Eu pago. Divido, não tem problema, mas eu quero fazer isso com você. Tudo depende da narrativa que você criar. Mas conversa com ele primeiro, olho no olho, para ele entender você, para ele saber que realmente você tem autoridade, para ele enxergar o teu brilho e a tua energia. Tá? Porque muitos querem vender, mas ainda vendem baseado na escassez, na comparação e no medo de não ser bom o suficiente. E aí quem está do outro lado percebe. Poxa, ele está no medo ainda. Acho que ele ainda não entende muito bem como é que funciona esse negócio. Ah, tá, depois eu falo contigo, Sam. A gente vai se falando. O brasileiro tem isso, né? A gente vai se falando, a gente vai se falando. E não se fala nunca mais. Essa é a verdade. A gente vai se falando e não se fala nunca mais. Tá bom, gente? Gratidão pela presença de vocês aqui. Eu vou deixar isso gravado, vou colocar lá no YouTube. Né? Eu não perguntei a Elaine, mas tudo bem, né, Elaine? Colocar lá no YouTube, lá, né? Então tá bom. Aí eu coloco lá no YouTube, faço a capinha bonitinha e depois publico lá
para quem não conseguiu assistir hoje aqui. Tá bom? Tenha uma noite abençoada, cada um de vocês, tá? Um Muito obrigado. abraço, até logo. Tchau, tchau. Felicidades. Vamos fechar.